Bem, irmãos, nós estamos nesse momento, mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão sempre buscando o crescimento na obra do Senhor, porque essa é uma maneira da gente crescer mais e mais, conhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente faz a EBD, que são as escolas bíblicas dominicais, buscando o crescimento de todos que participam conosco nesse momento. Então nós queremos cada dia estar trilhando o caminho do Senhor. E por isso nós vamos hoje falar sobre as raposinhas destroem a vinha. Então vamos lá agora. Quem são e quem não são as raposinhas? É um primeiro tópico que nós vamos ver hoje. O segundo tópico, o que Paulo quis dizer quando disse culto racional, que está em Romanos 12, versículo 1. E qual o objetivo de servirmos a Cristo? O objetivo de servir a Cristo? Esses são os tópicos que nós vamos ver hoje, falando desse estudo. Bem, irmãos, lá em Cantares, o capítulo 2, o verso 14, diz assim: apanha-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Bem, a gente vê aqui, segundo lá escrito em Cantares, de Salomão, ele mostra que a vinha já está em flor, ou seja, as vinhas que existiam lá já estavam em flor. Mas quem era que estava destruindo essas vinhas? Primeiro, a gente tem que analisar se já estava em flor, porque a terra já tinha sido arada, já tinha sido plantada, já tinha sido regada, já tinha sido nascida e já estava em flor. Então, nós vamos ver que essas raposinhas, como é que ela destruía essas vinhas? Por que acontecia isso? Irmãos, os donos das vinhas, o que fazia? Faziam cercado. Quem mora no interior, quem já morou, quem mora, assim como eu já morei, a gente sabe que a gente cerca para evitar que os animais adentrem e ali destrua ou cause um prejuízo nas nossas plantações. Então, o que as pessoas faziam? Cercavam a vinha, mas de uma cerca que evitava as raposas grandes. Então, as raposas grandes não infiltram, não conseguia acessar a vinha. Mas as raposinhas, as pequenas, vinham, passavam porque achavam brecha. A cerca não era suficiente para evitar que as raposinhas passassem. E ela vinha e destruía a vinha. Cantares, ou Salomão, chega e fala assim, ó, apanha-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A gente traz isso para nossos dias, irmãos. Quem são hoje essas raposinhas? Quem é que prejudica? Quem é que destrói a nossa vinha? Se a gente for olhar as raposinhas, ou a nossa vinha está em flor, isso quer dizer que está começando a brotar. Ela ainda não tem fruto. E a raposinha chegava lá e aproveitava disso aí. Hoje nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida, dizendo assim, essas raposinhas destroem as nossas vinhas. Então, primeiro a gente tem que ver assim, quem é que não são raposinhas, se formos olhar no nosso âmbito espiritual, na nossa vida, porque essa vinha significa a nossa vida, significa nós diante de Deus, a nossa vida espiritualmente falando. Então, quem não são essas raposinhas? Primeiro, a gente pode ver assim, matar, roubar, beber, porque nós já fazemos parte da vinha. Então, essa prática não são raposinhas, essas são as raposas grandes. A gente já não vai fazer isso. O cristão não é para fazer isso. Se ele é cristão, ele não vai querer matar, querer roubar, querer beber, destruir.
Porque ele já tem o Espírito Santo nele, e isso impulsiona a ele viver a vida diante de Cristo, dignamente. Então, essas coisas a gente pode falar assim, o nosso inimigo, aquelas raposinhas, elas não vão atacar a gente com isso aí, porque nós já temos uma base sólida, o nosso solo já está bem arraigado, já está bem alicerçado, posso dizer assim, com água, com adubo, e aí eles sabem que o inimigo vem para fazer isso. A nossa cerca tá boa. Não, essa aí eu não vou ter êxito. O inimigo fala assim, não vou ter êxito na vida de quem já é de Cristo. Mas eu posso ter êxito colocando as raposinhas. Aí a gente vai ver quem são essas raposinhas. A gente viu quem não são. Quem são as raposinhas? São as incoerências com aquilo que Cristo pregou, praticada pelos que já são de Cristo e sorrateiramente invade essa vinha. Essa vinha aqui, a sua vinha. Você já é de Cristo. Então isso aí é considerado as raposinhas, ou seja, aquelas coisas que prejudicam o culto racional. Eu estar com a minha mente totalmente voltada para Cristo. Então, aí já cita aí um exemplo de raposinha. Quem é que pode prejudicar a uma pessoa que é de Deus diante dele, diante desse Senhor que te serve? Eu coloquei aqui alguns, claro que os irmãos ou vocês que estão nos assistindo tem vários e vários exemplos. Mas eu coloquei aqui alguns. Por exemplo, o conformismo. O conformismo. Eu me conformo, eu sou cristão, eu sou de Cristo, mas eu me conformo em não ter um momento com Deus para orar, para ler a Bíblia, para glorificar-no, para doar, para eu doar. Então, eu estou tranquilo, eu sou de Cristo, então não preciso. Ou eu faço de vez em quando oro, de vez em quando eu oro. Às vezes eu esqueço no dia, passo o dia todo sem orar. Às vezes eu só oro quando eu levanto ou quando eu vou dormir. Ler a Bíblia, eu nem sei onde é que está a minha Bíblia. Eu nem lembro mais onde foi que eu coloquei, vou ter que procurar a minha Bíblia. Esse conformismo aí, isso são as raposinhas que vão adentrando a vinha para destruir. E a gente, pela introdução, a gente viu que as raposinhas destroem a vinha. Então, o que acontece? Essa relação com Deus, essa intimidade com Deus, é destruída. Olha, se eu já tenho a Jesus, se eu já sentei com o meu único e suficiente e eterno Salvador, e Espírito Santo está em mim, não tem como me afastar mais de Deus. Eu não tenho como me afastar de Deus. Mas eu tenho como pecar, eu tenho como estar tirando essa relação, entristecendo esse espírito, porque eu estou no conformismo, eu estou ali deitado em berço esplêndido, tranquilo, achando que eu estou bom, mas a partir do momento que eu me conformo com isso, que eu me deleito nessa situação, eu estou deixando de glorificar a Deus, eu estou deixando de edificar minha vida, eu estou deixando de trazer outras pessoas para o reino de Deus, que é a obrigação minha como cristão, e eu estou deixando de crescer, de conhecer mais a Deus. Então, esse é uma das condições que eu coloquei aqui, que nós podemos considerar como raposinha. Outra coisa que eu coloquei, a indiferença. Estou tranquilo porque já aceitei a Cristo, apesar dos meus pais, dos meus irmãos, eles não querem nada, então é o problema dele. Estou indiferente com isso. Isso aí é obrigação minha, eu tenho que pregar o Evangelho. Todo cristão é obrigação de pregar o Evangelho, é obrigação de viver o Evangelho. Então, eu não posso estar indiferente com as coisas que estão acontecendo nessa situação, nesse ambiente que eu vivo. E a outra coisa que eu coloquei aqui foi irresponsabilidade. Eu oro todos os dias, quando levanto e durmo, assisto por televisão. Para que eu quero ler a Bíblia? Eu simplesmente leio a Bíblia ali. Eu não preciso orar. Deus já conhece o que eu vou pedir. Por que eu tenho que orar? Se Deus sonda do meu coração, Deus sabe da minha mente. Eu vou orar. Essa aí é uma responsabilidade, posso dizer assim, responsabilidade cristã. Se nós somos cristãos, nós temos que estar todos os dias lutando contra as hostes infernais, que essas hostes estão aí,
ferrenhamente querendo nos tragar. Mas nós sabemos que nós temos que considerar que Deus nos escolheu para que a gente possa trilhar nos caminhos dele. A outra coisa que eu coloquei aqui é permissividade. Que mal tem eu assistir uma novela? Essa novela é tão boa, inclusive fala até de Deus essa novela. Aí eu começo assistindo aquela novela que fala de Deus. Mas depois eu vou me acostumando com a outra, daquela rede que só quer denegrir a imagem de Deus. E eu vou aceitando aquilo ali. Estou sendo permissivo com aquelas coisas ali. Ou uma música. Essa música aqui é ótima. É uma música que é tranquila. Aí eu começo indo para as músicas populares, normais, e depois eu vou adentrando, e as raposinhas vão infiltrando, quando a gente vê, já está destruindo a nossa vinha. Então, nós temos que ter cuidado com as raposinhas, porque ela destrói a nossa vinha. Aí, com isso, a gente vê que Paulo teve um grande ensinamento para nós, lá em Romanos 12:1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, irmãos, pela misericórdia de Deus, como a gente usa isso, pelo amor de Deus, irmãos, que vós apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, irmão? Eu deixar as coisas que desagradam a Deus e que estão me desviando sorrateiramente do caminho de Deus, de adorá-lo, de estar glorificando o seu nome. Então, esse é o culto racional. Quando eu coloquei aqui, culto racional está inteiramente ligado à nossa mente. Eu tenho que estar pensando o que é que eu estou fazendo mesmo. Eu estou adorando a Deus. Se eu estou aqui com a minha mente voltada para o adorar a Deus, eu vou ter aqui lembrando que a nossa mente tem a probabilidade de inclinar para o mal. Nós somos assim. Se a gente for dar evasão à nossa vida, a gente vai se inclinar para o mal. Mas quem é que nos conduz no caminho correto? O Espírito. Deus que habita em nós. Então, o meu culto tem que ser assim. Eu vou prestar um culto de adoração a Deus. Esse é o culto racional. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Não existe, aliás, o exemplo não é agora não, mas não existe cristão que conheça os desígnios de Deus, a não ser quando esse o busca a tal ponto de Deus se revelar a ele. Então o que acontece? Eu só vou conhecer a Deus se eu buscar o suficiente para ele se revelar a mim, através da sua palavra, através da natureza. Porque, irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Se eu não der vazão para ele atuar na minha vida, de maneira nenhuma eu vou prestar um culto a ele. Eu vou simplesmente achar, como o mundão acha, que servir a Deus é só chegar aí e fazer um sinal qualquer, ou chegar a ter uma Bíblia em casa aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23, e aí pronto. Então, aquilo ali é o suficiente. E aí como é que está a sua vida, espiritualmente falando? Você está seguro, Deus? Deus é quem sabe. Quando você morrer, só Deus sabe. Essa condição, a gente sabe que a pessoa está precisando de Deus. E a minha obrigação é orientá-lo. É passar que essa pessoa sinta o desejo de apresentar um culto a Deus racional. Que venha assim, que tenha consciência do que está fazendo, que seja na sua mente, assim, o meu objetivo é fazer Deus se alegrar através da minha vida. Bom, eu coloquei aqui o culto. Quando a gente está fazendo um culto racional, é diferente do exemplo que eu falei com vocês, que eu ia dar, que é o culto racional mesmo. Imagine só, para quem dirige, pega um carro e coloca no automático. Pronto, o carro está indo normal ali, ó. Não precisa nem fazer muita coisa, ele já faz tudo. Ou que não tem carro, a comida. Quando você nasceu, a sua mãe, ou quem lhe criou, seu pai, quem quer que seja, ajudava você a pegar a colher e levava a sua boca. Você se babava todo, você se melava, tinha babador, mesmo assim, às vezes nem adiantava o babador, porque caía e tudo canto, porque você não sabia ainda.
o manuseio da colher, não sabia pegar esses talheres e levar. Um dia você começou a pegar a colher e comer. Depois seus pais começaram a ensinar, agora é o garfo e faca. Começa. Hoje em dia você faz isso que nem lembra como é que você pega no garfo, você faz tudo no automático. E tem pessoas que estão fazendo o culto a Deus assim. Esse não é o culto racional. Eu tenho que ir para a igreja, o culto hoje não foi bom, o pregador não pregou bem. Meu amigo, se você foi para adorar a Deus, vai depender de quem pregou, de como pregou, você vai prestar um culto racional, porque o seu objetivo foi prestar esse culto a Deus, e você foi com essa intuição. Chegou lá, aproveitou aquele ambiente, os irmãos, e você cultuou a Deus. Você louvou a Deus. Esse foi um culto racional. Então não é no automático, é racional. Você foi lá, leu a Bíblia, você adorou, você cantou, você glorificou o nome de Deus, você abençoou outros irmãos e você saiu de lá glorificado, porque esse foi um culto racional. Você não foi à igreja simplesmente porque você é mais um no meio da multidão. Aí eu coloquei aqui, se a gente for olhar o culto dos fariseus, será que eu não estou cultuando como era o culto dos fariseus? As pessoas chegavam ali na praça e oravam para todo mundo ouvir, e gritavam, e fazia pronto, aí todo mundo está vendo que eu estou cultuando. Ali não é o culto racional. Você não lembra como era o sacrifício antigamente, antes de Jesus Cristo? Que pegava um animal, imolava, fazia aquele sacrifício ali, que depois foi se tornando tão banal que as pessoas estavam falando assim, eu vou pecar mesmo, no final do ano eu pego um animal e mato, e pronto, e sacrifico. Não estava, já estava no automático já. Prestar o culto a Deus não pode ser no automático. Você tem que ser um culto racional. Para que as raposinhas não venham destruir essa vinha que já está em flor. Você já aceitou Jesus, você está crescendo. E nós vamos estar sempre crescendo diante de Deus. Então, nós devemos estar prestando esse culto a Deus constantemente, sendo racional naquilo que estamos fazendo. Irmãos, muitas vezes a gente vê um estudo da EBD, professores que não se preparam, simplesmente pegam um texto e aquilo ali chega lá, porque Jesus cura, Jesus salva, tal, e aí vai fazendo uma coisa no automático. Ou muitas vezes eu vou ter aqui sermões. Tem pastores, irmãos, ou pregadores, eu posso dizer assim, que a gente vê que não se preparam para dedicar um culto racional a Deus. Não é porque o pastor foi ali pregar, não é porque Jailson está aqui falando, fazendo essa lição, que Jailson tem que se preparar, não. Eu estou prestando um culto a Deus. Esse é o momento que eu estou prestando um culto a Deus. O pastor, no momento do sermão, ele está prestando um culto a Deus. E se ele está fazendo isso no automático, está errado. Por quê? Porque o pastor precisa. Quando eu falo pastor aqui, todos os pregadores, todas as pessoas que estão designadas por Deus a levar o evangelho. Então precisa gastar tempo, dedicar tempo de estudo da palavra de Deus. Precisa orar, precisa estar ali buscando conhecimento mais e mais. Para que, irmãos, as ovelhas sejam alimentadas. E primeira ovelha que vai ser alimentada sou eu. Eu que tenho que ser alimentado, e se eu não fizer isso, eu estou perdendo meu tempo. Eu tenho que saber que essas coisinhas que estão acontecendo hoje em dia são frutos da minha negligência diante de Deus. Porque se eu, como cristão, eu dou exemplo de como servir a Cristo, eu vou contaminar os meus colegas de trabalho, os meus irmãos, meu cônjuge, meus filhos. Eles vão ter o exemplo em casa. Mas se eu sou negligente com isso, a minha condição de cristão, as raposinhas estão entrando. Estão destruindo a vinha. Aí, lá em Efésios 4, versículo 29, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Então, irmãos, eu tenho que ter essa responsabilidade de estar pregando o evangelho através daquilo que eu falo. Eu não posso ser mentindo. Eu não posso ser sincero nas coisas
que eu assumi. Se eu marco o tempo ali, eu tenho que chegar em tempo. Eu marquei 2 horas com o irmão, com os irmãos, eu tenho que chegar 2 horas. Porque senão essas coisinhas vão sendo... O irmão sabe daquele negócio mineirinho, né? Ó, comendo pela beirada. Vai comendo pela beirada. Nosso inimigo é fazendo isso. O inimigo não vai chegar para uma pessoa que está buscando a Deus, que está constantemente buscando a Deus, e falar assim, ó, vá ali, mate fulano. Ele sabe que ele não vai ter êxito, mas ele sabe colocar nessa pessoa. Você viu que fulano ali falou mal de você? Aí a pessoa chega assim, rapaz, aí começa aquela raiva, porque o vizinho falou mal, o irmão falou mal, o parente falou mal, ou o irmão está devendo dinheiro e não quer pagar. Então essas coisas que sorrateiramente vai invadindo a vinha, destruindo a vinha, que é essa vinha que está em flor, o inimigo vai usando na vida do cristão. E nós temos que ter cuidado para que isso não vá adentrando em nossas vidas e destruindo a nossa condição. Eu coloquei aqui uma expressão que não é minha, mas eu já ouvi, eu só fiz adaptar. Ver o irmão se desviando do caminho do Senhor e não alertar é o mesmo que incentivá-lo a prosseguir. Então, se eu estou vendo meu irmão desviando do caminho de Deus, deixando as raposinhas entrarem ali, e se eu não alertar, é o mesmo que eu estou lá incentivando as pessoas para ir. Não tem problema não, deixa a raposinha entrar aí na sua vinha, deixa destruir tudo. Então eu tenho a obrigação de estar proclamando o Rei de Deus através do alerta também das pessoas. Irmãos, eu botei aqui, quem funciona seguir a Cristo deve ser o prazer de adorá-lo e não o medo de ir para o inferno. Se eu seguir a Cristo só pelo medo de ir para o inferno, eu estou igual aquela pessoa que fala assim, quando eu ficar velho eu vou aceitar Jesus. Aí tem 50 anos, quando eu ficar velho eu vou aceitar Jesus. 60 anos, quando eu ficar velho eu vou aceitar Jesus. 70 anos, a gente vê pessoas de 80 anos dizendo que depois vai aceitar Jesus. É o quê? É só o medo de ir para o inferno. Não tem mais nenhum benefício eu estar seguindo a Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, a gente sabe que o inverso, né? Se eu soubesse, desde criança eu tinha aceitado Jesus. Se eu soubesse que era assim. Por quê? Porque o desconhecimento, essa incredulidade, vendo o desconhecimento de Jesus, faz isso. Mas nós temos a obrigação de estar mostrando a ele, querido, servir a Cristo é o maior projeto de nossa vida. Adorá-la a Deus, ao nosso Deus, não tem coisa melhor do que estar na presença dele adorando. Então essa é a obrigação nossa. Porque quando a gente faz isso, quando eu dedico o meu tempo no Rei de Deus, fazendo a obra do Senhor, adorando, buscando, eu estou cercando a minha vinha. Eu estou impedindo as coisas de vir destruir essa vinha ou de tirar a minha mente que está voltada para Deus na adoração. Porque mesmo no meu trabalho, a minha mente tem que estar voltada para Deus. Mesmo onde eu estiver, na minha escola, a minha mente tem que estar voltada para Deus. Então, a nossa vinha já está cercada de valores espirituais, emocionais. Essa vinha esses valores cristãos, esses valores espirituais, impede a entrada de algo que atrapalha a nossa boa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que estar pautado nisso aí. A minha situação é de estar lutando para que essa vinha não seja atingida. E Paulo diz assim, lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra esse inimigo nosso que usa pessoas próximas nossas para tentar nos destruir através da invasão dessa vinha. Aí tem aquele hino que fala assim, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. É isso que deve ser a expressão do cristão. Porque, irmão, o mundo está mal, cada dia mais ficando ruim. E nós temos que ser luz diante das trevas. Eu não citei aqui nada do que está, nenhuma dessas leis que estão querendo colocar, e muitos cristãos estão indo por essas condições, achando que servir a Cristo é essa forma, que a Bíblia tem que ser renovada e tal. Eu não estou indo nem nesse caminho, eu estou colocando as minúcias que muitas vezes invadem a nossa vida. E nós temos que estar preparados para isso, porque se a gente estiver alicerçado nisso, nós não vamos aceitar que Bíblia tem que ser revisada. Nós não vamos aceitar que casamento
não tem que ser entre homem e mulher. Por quê? Porque essas coisas aí a gente sabe que o inimigo que vai colocando diante da gente, para a gente aceitar isso. Mas nós temos que dizer, Senhor, eu tenho prazer em te adorar. O meu prazer é te louvar, é estar buscando a ti. E eu não quero que essa vinha seja atingida, mas que essas flores venham a produzir frutos e esses frutos permaneçam. E sempre nós vamos estar nessa condição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia mais a estar buscando, louvando o nome dEle. E é em nome dEle que a gente vê e agradece. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe.